Gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, esse momento difícil, né? Que a gente não aguenta mais ver as pessoas falando nesse nome, tudo isso aí, desse vírus, que a gente quer que tudo isso acabe logo, né? Mas eu não vim falar com você assim uma palavra triste, te deixar mais para baixo, não. O meu objetivo aqui é trazer para você uma palavra de esperança, porque em meio ao caos existe esperança para você, tá bom? E para mim também, é claro. Então, gente, eu não sei vocês, mas em algum tempo, assim, logo no começo do ano passado, quando começou tudo isso, a gente estava muito curioso para querer saber de tudo isso. Mas eu percebi o quanto que isso estava me fazendo mal, sabe, gente? Assim, a gente tem curiosidade de ver, mas acaba também que para a televisão, né, é um meio de ganho, né, para eles. E aí a gente tinha curiosidade, e aí assistia e acaba que eles vão mostrando a notícia e lucrando, né? E muitas vezes nós que estamos por trás de tudo isso, a gente acaba ficando depressivo. Muitas pessoas realmente acabam indo por mais fundo do poço ainda do que já estão, né? Porque o momento, ele é esse, né? É um momento tenso, um momento assim onde a gente, né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas famílias perderam seus entes queridos. Eu mesmo perdi uma pessoa da minha família e eu sei como isso tem sido, né? Não é fácil realmente. A gente que é ser humano, em algum momento a gente acaba chorando mesmo e pensando, nossa, né, como, né, tudo está acontecendo, aquilo que pra gente era rotineiro, sair ali sem máscara ou então poder visitar alguém, de repente do nada isso tudo muda, isso tudo mexe muito com o nosso psicológico, né, é impossível não mexer. Mas eu queria falar com você que eu acredito que não só pra mim, mas como pra muitas pessoas, acredito que as pessoas fizeram muitos planos, muitos objetivos, né? A gente marca ali nas metinhas. Acredito que nesse ano, provavelmente, muitas pessoas acabaram nem fazendo, né, suas metas do ano por não achar que não devem mais sonhar. Mas, na verdade, a gente não precisa, a gente precisa sim continuar sonhando, a gente precisa sim continuar crendo que o Senhor tem o melhor para nós. Então, eu acredito que muitas pessoas planejaram muitas coisas, compraram muitas coisas logo lá no começo do ano passado, de repente veio uma crise dessa, onde tudo encareceu muito, né? As coisas estão absurdamente caras, onde a gente acaba meio que se limitando somente para comer mesmo, e para as necessidades básicas, e acaba que a gente não fica fazendo planos para outras coisas. Então, gente, eu queria falar para você que realmente a palavra de Deus diz que o homem pode até fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. E muitas vezes nós temos essa mania, né, natural da gente, a gente precisa mesmo fazer planos, porque que graça teria, né, a gente viver uma vida ali limitada, sem pensar, sem fazer planejamentos. Mas a gente sempre, antes de qualquer coisa, antes da gente sonhar, antes da gente planejar alguma coisa, a gente precisa colocar nas mãos do Senhor. Porque realmente a resposta certa, a resposta final, ela só virá da boca do Senhor. Porque eu fiz planos esse ano, né, pra mim, continuar minha faculdade e tal, um monte de coisa. E aí, de repente, Deus mandou minha bênção, que eu sonhei tanto, né, meu bebezinho. E aí, de repente, eu precisei trancar, né, porque precisava economizar um dinheiro pra isso e tudo mais. Ai, gente, tem um mosquitinho enjoado aqui. E tudo mais, né, então a gente vê que tudo que eu planejei lá no começo do ano, eu preciso agora mudar de pensamento, porque, né, vai ser diferente. Né, eu preciso planejar agora pro meu bebezinho, tá? Só um adendo aqui pra vocês. Então, gente, que a gente não deixe também de sonhar com tudo isso acontecendo, mas os nossos sonhos, os nossos projetos, eles precisam estar de acordo com a vontade do Senhor, porque muitas vezes nós acabamos sonhando muito com coisas materiais
E infelizmente essas coisas elas são muito passageiras. No momento de luta, de dor, de perca, a gente não quer nem saber das coisas materiais mesmo, né? A gente acaba, né, não tá nem aí, a hora que morre alguém, a hora que acontece alguma coisa, a gente pouco importa, uma geladeira, um carro, a gente não tá nem aí, né? Então, eu queria falar pra você que de repente perdeu sua família, né, que tem sido muito triste. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão desanimadas porque também de repente, né, agora em tudo isso a gente vê as crianças em casa e às vezes também a gente fica meio agoniado porque como seres humanos a gente se estressa, a gente tem momentos assim de realmente, né, de ficar quase doido. Mas eu queria falar pra você não ficar com seus olhos focados neste mundo, porque se os nossos olhos se limitam apenas para este mundo, ele acaba sendo muito triste quando a gente olha só para essa terra, para essas coisas, porque sim, neste mundo a gente tem tristeza, a gente tem dor, a gente tem angústia, tem horas que a gente só queria gritar para o mundo ouvir que a gente tá arrasado, que a gente não aguenta mais tudo isso, né? Mas a gente precisa manter em nosso coração a esperança viva de que em Apocalipse 21, lá diz que nós teremos um novo céu e nova terra. O Senhor nos promete isso. E assim como essa pandemia é uma das coisas que tem se cumprido, porque lá em Mateus 24 o Senhor disse que isso tudo ia acontecer, isso também vai acontecer. Um dia Jesus vai voltar e a gente não vai ter mais dor, tristeza, angústia, lágrima, a gente não vai ter mais nada disso. Porque se o Senhor prometeu, Ele fará. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Então eu tenho certeza que você creia nisso, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das dores. Não fique com seus olhos focados a isso somente, mas foque em algo muito maior. Porque normalmente quando aproveite também esse tempo que você está passando, que eu estou passando, para a gente crescer espiritualmente. Porque normalmente quando a gente vai tudo bem, quando a vida está muito boa, é muito difícil a gente crescer na graça de Deus. Mas quando tudo vai mal, a gente tende a se aproximar mais de Deus, porque a gente vê o quão dependente nós somos de Deus. E realmente, gente, nós não somos nada sem Deus. A gente vê assim que Deus, né, tem permitido tudo isso, é da vontade dele, não é, mas é por conta do pecado que a gente sabe que infelizmente a gente teria o sofrimento, a gente teria tudo isso. Então que você aproveite esse momento de dor, de tristeza, também para crescer em Deus, para sim chorar quando tiver vontade, porque Deus entende a sua lágrima mais do que qualquer pessoa. Muitas vezes você vai querer desabafar na internet em algum lugar que não é o lugar certo, mas desabafe, chore aos pés do Senhor, porque Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu sofrimento, Ele conhece os pecados e conhece as dores deste mundo que está destruído pelo pecado. Mas eu quero também ler aqui para você que em Tiago diz assim: capítulo 1, versículo 2 de Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, gente, toda vez que a gente passa por alguma prova, a gente deveria passar glorificando a Deus, apesar de ser muito difícil, porque eu sei que não é fácil, mas a gente sabe que tudo isso produz fé, produz perseverança quando nós temos uma luta, quando a gente passa por momentos difíceis, naturalmente a gente cresce em Deus. E é isso que o Senhor quer. Igual esses dias eu coloquei uma frasinha lá no meu Instagram que dizia assim: a humanidade pede cura, mas o Senhor pede, o dono do céu pede conserto. E é exatamente isso. Muitas vezes o Senhor está permitindo, infelizmente, muitas vezes tudo isso,
para que a humanidade reconheça que Ele é o Criador de todas as coisas e que só Ele está no controle, que nós nunca estivemos e nunca estaremos no controle de nada. Somente o Senhor, Ele pode permitir e desfazer tudo isso. Então, que nós possamos ter perseverança nesse momento, mesmo com muita dor, que nossos olhos estejam fitos no céu lindo que nos espera. Aqui também diz assim, muitas vezes nós nos entristecemos em ver tantas pessoas morrendo à nossa volta, pessoas que a gente conhecia. Eu mesma há poucos dias perdi 2 vizinhas aqui, e a gente fica vendo, meu Deus, como pode uma doença tão maldita que tem levado tantas pessoas queridas, né? E a gente fica ali muito, muito triste em ver tudo isso. Mas aqui diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha que promessa mais rica, mais maravilhosa, porque aqui diz que aqueles que morreram salvos no Senhor, um dia eles estarão novamente ressuscitados, eles terão vida nova novamente. E aí você e eu poderemos reencontrar com os nossos queridos. A morte não é o fim, a morte é apenas uma pausa. Então, que eu e você possamos ter isso em nossa mente, que apesar das lutas, das dores, do sofrimento, do luto, que a gente tenha os nossos olhos voltados para aquele que nos prometeu uma ressurreição, uma vida nova em Cristo, que lá nós não teremos mais esse corpo corruptível, sensível a doenças e tudo mais, mas nós teremos uma vida, um corpo totalmente incorruptível, um corpo novo, onde a doença não mais habitará em nós, mas que nós possamos pensar que tudo isso que estamos passando é pequeno, é minúsculo diante da glória de Deus que está para ser revelada em nós, tá bom? Então mantenha firme essa esperança em seu coração, que muito em breve o Senhor voltará, e aí sim nós teremos toda a recompensa. Tudo aquilo que nós nos entristecemos hoje não será mais motivo de tristeza, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoe se às vezes eu falei alguma coisa que não te agradou. E é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!